Oi, bom dia. O Record News Rural está no ar. Já viu uma plantação de amora? Pois é, a cultura é pouco difundida, mas começa a chamar a atenção no Distrito Federal. Em apenas 1 hectare, uma família de Braslândia mantém o pomar e tem produção o ano inteiro. Além do sabor marcante, a fruta também é conhecida pelos benefícios à saúde. Entre as riquezas que nascem da terra, a amora preta chama atenção pelo sabor marcante e pelos benefícios à saúde, conquistando cada vez mais espaço entre produtores e consumidores. A fruta é rica em vitaminas A, C, E e K, além de minerais como ferro, potássio e magnésio. Os antioxidantes presentes na amora ajudam a combater os radicais livres, contribuem para a saúde do coração e fortalecem o sistema imunológico. Em Braslândia, o cultivo da amora preta tem um significado especial para a produtora Tsuruco. Filha de agricultores, ela cresceu no campo, seguiu carreira acadêmica como professora e anos depois retornou às origens, transformando o cultivo da fruta em um novo projeto de vida. Nessa chácara nós estamos há 50 anos e eu fui criada aqui, né? Então a gente tem assim o cuidado, porque desde pequena a gente ajudava nossos pais, né, a produzir outras frutas, né, que a gente tinha frutas cítricas como limão, poncã e laranja. O cultivo da amora vai muito além de uma renda financeira, significa também a valorização de uma produção familiar. Essa fruta tem origem na Ásia, mas logo depois se expandiu para todo o Brasil e também para todo o mundo. Nós estamos em Braslândia, na propriedade da Tsuru. Ela hoje tem a maior produção de amora aqui da região, cerca de 1 hectare. Agora nós estamos a entre safra, né? E aí nós estamos colhendo todos os dias, eu, meu marido e mais um funcionário. A gente anda por esse 1 hectare de pomar e colhemos, selecionamos, né? E já fazemos as entregas. Quais os cuidados que você tem que ter realmente diários? Então, aí a gente vai adaptando, né? Por exemplo, eu não gosto também de ter uma propriedade muito pequena, né? E aí a gente adapta podando. Então, na época, todos os anos eu vou modificando. No ano passado nós colhemos, não conseguimos colher nem metade, né? Aí a produção foi uma super produção. Então, este ano já a gente pensa em podar bem antes, né? Os galhos mesmo, diminuir, né? Que a gente só possa não desperdiçar, né? Então, a gente tenta fazer isso. Porque o mercado também ainda é restrito, sabe? O cultivo da amora se adapta bem às condições climáticas do Distrito Federal. A planta se desenvolve melhor em locais com boa exposição ao sol e em solos férteis, bem drenados e ricos em matéria orgânica. Após o plantio, em cerca de 1 ano, esse pomar está produzindo. Apesar de apresentar boa adaptação às nossas condições climáticas, o cultivo da amora ainda é limitado na região. Dificilmente a gente vê um grande pomar de amora aqui no DF. Em parte disso é devido à dificuldade na colheita. A amora ela é bem difundida em várias regiões, vários quintais, é usada como paisagismo, né? Mas o processo de colheita dificulta que se instale um pomar de grande tamanho, de forma comercial. Isso implica devido à mão de obra, que é toda manual. É um prazer trabalhar, colher amora, observar as amoreiras, dando o ano inteiro. E é também nossa maneira, é um trabalho que rende, né? E construir uma casa, essas coisas, toda a melhoria na chácara foi graças à venda da amora, né? O cafezinho de todo dia, presença garantida na mesa do brasileiro, anda cada vez mais amargo no bolso. Em 2025, o café foi o item que mais encareceu na cesta básica. E a notícia não é boa. Especialistas dizem que o estoque mundial está baixo, por isso o preço deve continuar subindo. Café passado, cheiro bom, mas o desgosto vem na hora de pagar. A bebida mais amada do Brasil virou também a mais salgada da cesta básica em 2025. O café está muito caro. Cada vez que você vai no supermercado, você vê que o café está sempre aumentando o valor. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC,
foi o item que mais encareceu no ano. Entre 2021 e 2025, o preço do café subiu 116% para o consumidor. Aquele cafezinho de todo dia ficou quase 2 vezes mais caro. E pode preparar o coração e a carteira, porque em 2026 o preço deve continuar lá em cima. Eu não vi justificativa para a alta do café. Por enquanto, ainda estou dando conta de comprar. Segundo especialistas, mesmo com a expectativa de uma boa safra, os estoques mundiais estão vazios. O café colhido agora deve servir primeiro para encher os armazéns e não para baixar o preço nas gôndolas. O café é uma commodity, onde seus preços são definidos em bolsas internacionais. E a definição desses preços se deve às relações oferta e demanda mundo. Então, nos últimos anos, tanto o Brasil, que é o maior produtor, como países asiáticos, com destaque ao Vietnã, tiveram quedas na sua produção. Em contrapartida, a demanda não caiu, fazendo com que os estoques praticamente reduzissem consideravelmente nos últimos anos. Em relação a esse cenário, os preços internacionais dispararam, causando um reflexo no mercado interno brasileiro. O vilão dessa história? O clima. O Brasil teve problemas climáticos na sua safra, notoriamente no final de 2025. A gente ainda não sabe a definição se teremos no Brasil uma grande safra. Lembrando, o Brasil é o grande produtor. Então, internacionalmente, é difícil a gente prever uma queda nos preços do café. E o consumidor já sentiu no bolso? Tem que pesquisar. Não adianta, se você for no primeiro, você já assusta, né? Uma hora baixa. Os preços dos ovos estão subindo e, com isso, o poder de compra do avicultor também aumentou. Depois de quedas consecutivas, o preço do ovo reagiu e se mantém em patamares elevados. De acordo com pesquisadores do CPEA, em Bastos, cidade do interior de São Paulo, o preço da caixa com 30 dúzias de ovos brancos tipo extra a retirar apresenta média de R$ 147,98 na parcial de fevereiro. Um avanço expressivo de 36,7% em comparação a janeiro. Para os vermelhos, a média fechou em R$ 166,57 a caixa, alta de 37% em relação ao período anterior. O intenso aumento impactou no poder de compra do avicultor paulista, frente aos principais insumos da atividade. Foram 5 meses de queda em relação ao milho e 7 no caso do farelo de soja. Segundo o indicador Exalc BMF Bovespa do milho, o avicultor pôde comprar 131 quilos do cereal com a venda de uma caixa de ovos brancos, aumento de 36%. Ou 147 quilos de milho com a venda de uma caixa de ovos vermelhos, volume 37,1% maior em relação a janeiro. Já quanto ao farelo de soja, comercializado no mercado de lotes de Campinas na mesma comparação, o produtor conseguiu adquirir pouco mais de 80 quilos do derivado com a venda de uma caixa do produto branco, ou 90,4 quilos com a venda de uma caixa do produto vermelho, aumentos de 41,3% e 41,7% no comparativo mensal. Já o poder de compra do avicultor em relação à carne de frango está caindo e a gente explica agora os motivos. Os preços do frango vivo vêm recuando pelo 4º mês consecutivo e já estão no menor patamar real desde maio de 2024. Com isso, o poder de compra frente ao milho e ao farelo de soja também teve retração, de acordo com dados do CPEA. Isso porque os preços médios do milho estão praticamente estáveis e os do farelo apresentam um pequeno avanço. Segundo o Centro de Pesquisas, na parcial de fevereiro, o avicultor paulista compra 4,47 quilos de milho com a venda de 1 quilo de frango, 1,9% abaixo da quantidade registrada em janeiro. Quanto ao farelo de soja, na mesma comparação, o produtor consegue adquirir 2,73 quilos com a venda de 1 quilo do animal, 2,6% a menos que no mês anterior. Em relação a janeiro, a queda no valor do frango vivo chega a 2,1%, com média de R$ 5,04 o quilo. Pesquisadores do CPEA destacam que o ritmo recorde das exportações da proteína brasileira tem contribuído para evitar um movimento de desvalorização ainda mais acentuado da carne. Com o fim da safra de citros, as indústrias estão encerrando a moagem.
As atividades no campo, no cinturão citrícola de São Paulo e do Triângulo Mineiro, estão concentradas nas variedades de laranja tardias, mas o volume segue bem reduzido com a safra 2025-26 chegando na reta final. Em fevereiro, poucas indústrias estão operando, recebendo os últimos contratos. O último levantamento do Fundecitrus indicava que no final de janeiro apenas 13% do volume total estimado para a safra precisava ser colhido. Depois do período de entre-safra, as indústrias devem retomar o processamento com a temporada 2026-27, com a entrada de algumas frutas temporãs e o início das precoces entre abril e maio. Os produtores de arroz receberam ajuda para escoar cerca de 300 mil toneladas do produto. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, anunciou a liberação de 73,6 milhões de reais para apoiar a comercialização de arroz da safra 2025-26. A ação prevê o escoamento de 300 mil toneladas das regiões produtoras para as consumidoras, alcançando os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. O Rio Grande do Sul, o maior produtor do país, vai ficar com a maior parte dos recursos, chegando a 61 milhões de reais. O presidente da Federarroz destacou a importância do apoio. Essa subvenção nos traz uma celeridade, né? Por quê? Porque traz um suporte financeiro para completar esse nosso valor, né, da saca de arroz, que vai atingir o preço mínimo na sua origem. Isso faz com que realmente os produtores tomem a iniciativa de venderem. Consequentemente, nós vamos atender os nossos mercados externos que nós temos no momento. Com certeza que estão compradores nesse momento. Para a safra 2025-2026, a produção brasileira é estimada em 10,91 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 14,4% em relação ao ciclo anterior. A área plantada no país deve alcançar 1,56 milhão de hectares, uma queda de 11,6% na comparação com a safra passada. Em diálogo com o setor, esse volume de recurso é muito importante para a gente começar uma nova safra e projetar já um novo plantio que com certeza continuará sendo no tamanho da necessidade do Brasil e de países do mundo que precisem da nossa produção. O governo brasileiro concluiu as negociações sanitárias que vão permitir a exportação de novos produtos brasileiros para o México e para as Filipinas. A autorização para exportação de carne moída ao México fortalece a relação comercial e abre espaço para um produto de maior processamento, destinado a empresas do varejo e à indústria de alimentos. O país importou mais de 3 bilhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros em 2025, com destaque para carnes, produtos florestais e complexo soja. Nas Filipinas, a abertura de mercado para a soja em grãos amplia as possibilidades de escoamento de um dos principais produtos da pauta agrícola nacional e reforça a inserção do Brasil no mercado do Sudeste Asiático. O país importou quase 2 bilhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros no ano passado. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo em todo o país nesta segunda-feira. A semana começa com temporais em algumas áreas do Brasil. E atenção, o norte de Minas, áreas do centro-oeste, nordeste e parte do norte do país seguem com pancadas de chuva e alerta. No norte de Minas, a semana começa com pancadas mais fortes e alerta para temporais em algumas áreas. E há chance de acumulados elevados em alguns pontos. Já no leste mineiro e em boa parte do Espírito Santo, chove de maneira moderada e pontualmente mais forte. No nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, grande parte de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe seguem com instabilidade, com pancadas moderadas a fortes e alerta para temporais em alguns pontos. Enquanto entre a faixa litorânea do Rio Grande do Norte e de Alagoas, há previsão de chuva mais fraca. No norte de Goiás e em grande parte de Mato Grosso, também há previsão de pancadas mais fortes, com trovoadas e temporais em algumas áreas. No interior catarinense e paranaense, há previsão de chuva à tarde, enquanto em áreas da faixa litorânea da região sul do país, chove de maneira mais fraca. Em grande parte do interior do Sudeste e do Sul, além de áreas de Mato Grosso do Sul e em Roraima, devem ter tempo mais firme.
E em relação às temperaturas, para esta segunda, máxima de 26 graus em São Paulo, BH e em Palmas, 27 em Salvador, 28 em Porto Alegre e até 29 graus no Rio. O plantio da nova safra de algodão entra na reta final. Apesar do bom andamento no trabalho no campo, a área cultivada deve reduzir em 5,5%. Ao mesmo tempo, o Brasil conclui o beneficiamento de uma produção recorde. Vamos saber mais? Quem chega com as informações para a gente é o Márcio Porto Carreiro, que é diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa. Bom dia, Márcio. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco do algodão do Brasil e do mundo. Pois é, né? Um orgulho, uma cultura muito importante. Vamos atualizar, então. Eu falei que o plantio está na reta final. Como é que está o trabalho no campo? Hoje, praticamente 97%, 98% do plantio está concluído, né? Por enquanto, esse regime hídrico aí, que parece excessivo para a colheita da soja, para o plantio do algodão está sendo muito favorável, né? E a nossa torcida é que daqui uns 60, 70, 80 dias diminua a chuva para a gente ter uma safra de algodão boa, porque o algodão não é uma cultura exigente em água no meio do ciclo e diante. Pois é, né? O agricultor sempre de olho no clima, né? E essa questão da chuva é fundamental e também é um momento de muita atenção no campo em relação a pragas e doenças, né? O produtor não descansa um segundo. A pressão de praga com alta umidade e temperatura elevada é na mesma proporção da vantagem que esse clima fornece para o agro, para a agricultura, para a planta em geral, né? Pragas e doenças. A gente sempre diz que no clima tropical a abundância que permite o domínio aí de alta tecnologia e altas produtividades, ao mesmo tempo permite também a proliferação das pragas e doenças. A nossa inteligência no campo é saber conviver com isso, manejar corretamente, para poder chegar no final da safra aí com uma produção boa. Ô Márcio, e o olho do produtor, né, e toda a equipe técnica faz toda a diferença, né? Com certeza. Hoje, o caso do algodão, talvez até um pouco específico, porque é uma cultura que fica a céu aberto, aí, desde o plantio até a colheita, em torno de 190 dias, né, muito tempo no campo, e exige cuidado permanente, desde o dia que planta até o dia de colher, porque pode sofrer pressão de pragas e doenças que vão interferir na produtividade e, pior ainda, na qualidade da fibra que a indústria têxtil espera levar. Pois é, inclusive falando em qualidade, o Brasil vem a cada ano melhorando a qualidade da fibra e isso se reflete, obviamente, inclusive no mercado internacional. Nós, de 5 anos para cá, nos preparamos para chegar em 2030 como o maior exportador mundial, antecipamos em 5 anos a nossa chegada como maior exportador, e o grande fator que nos levou a isso é a melhora muito grande da qualidade do algodão brasileiro, hoje é tido como um dos melhores do mundo, e a sustentabilidade, que nós damos a garantia de produção sustentável, que isso vai até o final da cadeia na produção industrial, nas roupas, nas campanhas das grandes marcas que têm que responder isso para os seus consumidores. Então, a questão de qualidade é fundamental para que o produtor receba um preço melhor e tenha condições de vender esse algodão seguramente e o mercado que venha buscar esse produto antecipado. Hoje, a gente sempre tem assim, tradicionalmente, em torno de 60% da safra fechada em negócios, assim que termina o plantio. E isso está se repetindo. Pois é. Agora, talvez nem todo brasileiro saiba, Márcio, que é uma cultura totalmente rastreada. Isso também é um outro grande diferencial. E olha, a gente tem um país gigante, temos todos os desafios possíveis, mas o algodão é todo rastreável. Por isso que você, inclusive, focou nesse ponto da sustentabilidade, não é? Não só isso. O
mercado têxtil ele é muito restrito no mundo. Todo mundo se conhece e o destino final são consumidores geralmente bastante exigentes. E, por outro lado, o algodão carrega uma carga aí, histórica, né, de trabalho escravo, infantil, no passado, muito distante, graças a Deus hoje não. Alto consumo de químicos, que também não é a realidade hoje. E para que a gente possa vencer essa barreira, nós temos que ter rastreabilidade muito eficiente para comprovar todo o processo, desde o plantio até a colheita, né? E a nossa rastreabilidade foi focada nisso. É um processo único no mundo que permite rastrear e segregar todo o processo de produção, da semente plantada até a peça, o produto final, toalha, roupa de cama, mesa e banho, ou uma roupa, uma camisa, uma calça jeans, dando condições do consumidor identificar quem produziu o algodão daquela peça de roupa e de que forma foi produzido. Isso é o que tem de mais avançado no mundo e graças a um trabalho de acreditar nessa tendência que vinha e que já é real hoje, nós hoje estamos na frente nesse processo. Pois é, e à frente com clientes exigentes, como você disse. Vamos falar um pouquinho, então, pegando o seu gancho, das nossas exportações, que seguem, obviamente, com bom ritmo. E a China é fundamental nesse cenário? Assim, a China é o maior produtor de algodão do mundo e, ao mesmo tempo, um dos grandes importadores de algodão e o nosso maior cliente na Ásia. Fora a China, tem Bangladesh, Vietnã, a Índia, que está crescendo muito a nossa participação no mercado indiano, que também é o segundo maior produtor mundial de algodão, mas compra algodão bom do Brasil para fazer blend, para melhorar o tecido produzido lá. E para provar que nós produzimos algodão de qualidade, o Egito compra algodão brasileiro para fazer o blend com algodão egípcio e produzir peças de altíssima qualidade. Então, é nesse nível que nós atuamos hoje. Pois é, então, veja bem, a gente manda algodão para o Egito, que faz um blend, e muitas vezes a gente compra o algodão egípcio, mas na verdade que tem fibra brasileira. Márcio, nesse sentido, como que o Brasil pode se posicionar cada vez melhor no quesito marca, ou seja, nosso algodão de qualidade para o mundo? Nós temos um projeto muito forte, que é o Cotton Brasil, né, que atua até o ano passado, atuou muito forte na Ásia para estabelecer a carteira de clientes, compradores, e agora nós estamos esse ano focando na Europa também, levando a marca Cotton Brasil, né, levando parceiros da indústria têxtil brasileira junto conosco. Estivemos agora no mês passado numa feira em Paris, onde estávamos juntos com a indústria têxtil nacional, com grandes marcas brasileiras, mostrando o que se produz no Brasil com algodão brasileiro. Esse é um grande desafio por dois motivos. A Europa é um grande mercado e é um mercado formador de opinião, né, e que influencia a compra de países da Ásia que compram para produzir fio, tecido e peças de roupas que vão ser direcionadas à Europa também. Então, que seja com algodão brasileiro. Esse é o nosso grande objetivo e o nosso trabalho focal hoje. Pois é, e como que você vê essa possibilidade de mercado, né, de acordo Mercosul, União Europeia, quando o assunto é algodão? Olha, a gente viu com muito otimismo, né? Pouca gente sabe, mas o algodão também não é só fibra, que não chega só a tecido e roupas de cama, mesa e banho e tudo mais, tapeçaria, mas também pode se transformar o caroço do algodão em farelo e na indústria da carne, em proteína. Então, nesse sentido, a gente vê um mercado potencial na Europa do farelo do caroço de algodão e o grande beneficiado nesse acordo União Europeia e Mercosul na parte da fibra, nós entendemos que vai ser a indústria têxtil brasileira, que é o nosso grande parceiro. O Brasil é o 7º maior parque têxtil mundial, maior produtor de jeans do mundo, e esse mercado abrindo totalmente com redução de tarifas,
a indústria têxtil brasileira vai poder colocar muito mais tecidos e produtos acabados brasileiros lá na Europa. Isso vai nos impulsionar junto com eles, uma grande parceria. Inclusive, na última sexta-feira, a União Europeia afirmou que vai, sim, aplicar de uma forma provisória esse acordo, ou seja, a gente, depois de tantos anos, mais de 2 décadas, estamos agora realmente vendo que pode ser real esse acordo acontecer de fato, beneficiando, inclusive, vários setores do nosso agro. Márcio, pois não. A gente vê que o europeu precisa desse acordo. E as barreiras que vêm de lá, como desmatamento, químicos, que eles impõem como exigência, a Brapa, o algodão já contempla, com segurança, a partir da certificação. Então, nesse ponto, nós estamos bastante tranquilos. Pois é. Bom, mas vamos falar agora, então, um pouquinho de como fica o nosso caixa com uma previsão de safra histórica. Como que a Brapa vê essa movimentação, hein? Olha, o preço muito baixo, historicamente baixo, e nós temos aí um concorrente que está tomando muita força no mercado têxtil, que são os sintéticos, derivados de petróleo, e tem alguns fatores que levam a isso, né? A crise mundial, guerras e economia balançando no mundo todo, né? E força muitos consumidores a optar pelo sintético, por ser mais barato. E não só isso, o preço do petróleo mais baixo leva a indústria têxtil a buscar aumentar o consumo de fios sintéticos, né? E, por outro lado, a gente tem alertado, e não é só o Brasil, Austrália, Estados Unidos, Europa, sobre os males que vêm disso, né? Que é a contaminação por microplásticos, começa dentro de casa, dentro do organismo das pessoas e vai chegar aos oceanos e aos peixes, crustáceos, ao que a gente consome também. Em resumo, contamina o meio ambiente mundial. Então, esse processo tem que ser freado, nós temos que combater isso com lucidez, né? Esclarecendo a sociedade mundial. Esse trabalho está sendo feito em uma grande parceria, não só mirando na questão econômica, mas de bem-estar no meio ambiente e na saúde da população global. Derivados de petróleo, plásticos em geral, não são benéficos à saúde e ao meio ambiente. E a informação faz toda a diferença, inclusive para o consumidor escolher o que é melhor, né? Agora, Márcio, essa projeção, obviamente, essa safra recorde, essa safra histórica, é o que justifica, então, essa redução diária de 5,5%? Isso é natural, né? O produtor aqui no Brasil, ele tem a chance de fazer quase que 2 safras e meia por ano, uma de soja, uma de algodão, e terminar o ano com milho no Mato Grosso. No resto do Brasil, 2 safras, milho e soja, ou soja, algodão, tranquilamente. E ele vai fazer a conta na ponta do lápis e ver o que está dando mais resultado, uma possibilidade de ganho maior, né? Com essa baixa de preços do algodão no mundo todo, ele optou um pouco mais pelo milho, que estava com o mercado mais atrativo, e diminuiu o plantio de algodão, que não deixa de ser interessante, porque nós temos que controlar a oferta e procura. A demanda de algodão no mundo está estagnada há 12 anos, nós temos que começar um trabalho de recuperar mercado para poder permitir um aumento expressivo de área de plantio. E para nós, 5,5% é muito pouco, porque nós podemos recuperar isso na produtividade. Se a safra continuar como está vindo, nós vamos chegar seguramente nos mesmos 4 milhões de toneladas que plantamos na safra passada. Então, isso não vai afetar a demanda interna da indústria nacional, nem atrapalhar a vida dos nossos clientes lá fora. É só um ajuste aí de economia da produção dentro das fazendas. Márcio, nessa questão de buscar novos mercados, a gente citou agora há pouco o acordo com a União Europeia, Mercosul, União Europeia, mas a Brapa poderia mostrar para a gente, ou ventilar para nós, quais países estariam no nosso radar, além da União Europeia, hein? Já está no nosso radar e concretizando um excelente acordo a Índia, a partir da visita oficial do governo brasileiro lá. Nós tivemos com a nossa equipe trabalhando
junto com o governo brasileiro, com a Apex, fixando cotas de interesse de importação de algodão. A Índia tem um grande interesse. Fortalecer a nossa relação com o Egito, garantindo oferta de algodão de qualidade. Esse trabalho é feito permanentemente. E, como eu disse antes, implantar o conceito de algodão sustentável de alta qualidade na Europa. É da onde sai a demanda para o mundo todo. E a opinião deles com relação a esses dois quesitos influencia a indústria que está lá no Vietnã comprando algodão para fazer fio, tecido e exportar para as grandes marcas europeias. Esse trabalho a gente faz em paralelo, são várias frentes, né? E além de não esquecer do mercado interno brasileiro, que tem uma importância muito grande para nós pelo tamanho que é e pelo mercado consumidor de 220 milhões de consumidores aqui. Nós temos, então, a vantagem de ter uma cadeia completa no Brasil, desde a produção até a industrialização, coisa que nossos concorrentes, Estados Unidos, Austrália, não têm. Eles só têm a cadeia da produção e têm que exportar todo o algodão. Nós deixamos 30% de tudo que produzimos nas mãos da indústria têxtil nacional, que é uma grande parceira nossa. Márcio, foi importante para a gente te ouvir, atualizar tudo sobre a cultura do algodão. Muito obrigada. Estamos sempre de portas abertas para você e para a Abrapa. Que bom, agradeço. Estaremos também sempre à disposição aqui. Obrigada. Obrigada. Bom dia. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.